Olá, Sora. Bom dia! Beleza? Tudo tranquilo, Sora. E contigo? Graças a Deus também, tudo ótimo. Que bom. Sora, bom dia. Bom dia, Luara. Sora, eu vou fazer meu cafezinho aqui. Na verdade, eu sou aquele povo que não sabe fazer cafezinho, mas sabe colocar o negócio na máquina, a máquina faz sozinha. Boa. Tô imaginando um dia que eu vou pegar pra fazer café, vai sair tudo ruim. Não nada, facinho. Aprender. Sora, você tem que ver meus gatinhos, Sora, tão fofinho. Mas quando nasce é meio feio, mas depois de uma semana já ficam tão bonitinhos, né? Sim, ele... Nossa, eu acompanhei o parto, é muito... Ai, é muito... Não sei como explicar. É meio nojento o parto. Ai, nossa, ela come esse negócio lá. É a placenta, né? É muito ruim, Sora. Eu não vi ela comendo. Eu vi saindo, normal, E depois mas você viu olha, tudo limpinho, né? depois eu vi tudo limpinho. Eu vi, tipo, ela tirando o filhote, tudo bem. Quando ela começou a comer, eu falei, ai, que nojo. Não vou ver isso, não. É, os gatos são os animais, né? Todos eles fazem isso. Vinícius, tá aí. Lucas não. Amanda tá. Larissa. Felipe. Vincenzo. Caterina. Lopes. Gabriel. Sora, eu fiz caca, Sora. Eu abri o leite, eu derramei leite. Nossa, eu vou até ligar a câmera pra você ver o que eu fiz, Sora. Eu não sei nem como que eu consegui. Eu abri o leite, eu derramei tudo. Eu só Ah, puxei aqui. você é mestre em cozinha, né? Eu sei fazer as coisas. É porque vocês não fazem. Tem que ir fazendo devagar para aprender. Aí você já é meio desastrada. Matheus Souza. Matheus Marques. Matheus Lopes, achei. Bianca não. Júlia não. O Felipe acho que tá caindo toda hora. Bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13. Muito bem. Bom dia, Lari. Bom dia, Matheus. O Arthur caiu de novo. João Peter. Agora, faltando gente, mas nós vamos iniciar. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos.
Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos iniciar o último módulo, tá? E depois, semana que vem, a gente vê as 2 regrinhas de Linus Pauling. Então, nós vamos começar a distribuição eletrônica, né? E logo de início aí, ele pede para a gente imaginar como que é essa distribuição, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu fechei a apostila, peraí. A apostila tá... Página 17. Então, lá na página 17, tem uma imagem aí mostrando uma estrutura atômica, tá vendo? Estrutura atômica, onde ele coloca que no meio, dentro aqui, é o núcleo, e aqui estão presentes as partículas positivas e neutras, prótons e nêutrons, e em volta existe a eletrosfera, com os elétrons orbitando aqui, tudo bem? Aí, ele dá para vocês um exercício aí bem simples, né? Até simples demais. Ele pede para vocês colocarem... Tá atrasado, tá chegando. Ele pede para vocês colocarem, olhando a tabela periódica, então pega lá a tabela periódica, nem precisa da tabela esse, mas eu quero mostrar na tabela. Dentro da tabela periódica, nós temos lá o número atômico, né, que é o laranjinha. Então, todos os laranjinhas do número atômico, todos os laranjinhas são números atômicos. Aí eles pedem, dados os elementos químicos a seguir, determina o número de elétrons presentes. Pessoal, número atômico é a quantidade de número de elétrons. Então, se ele colocou aí, né, alumínio 13. Então, se você olhar na tabela periódica, o alumínio ele é o número 13 e ele tem 13 elétrons. Então, é só colocar ali, ó. 13, hidrogênio 1, neônio 10, sódio 11, cálcio 20, é um exercício extremamente fácil. É só para vocês entenderem que o número atômico é a quantidade de elétrons, é igual. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, certo? Então, ó, é só substituir esse número. Oi. Repete, o número atômico é o mesmo do número de elétrons, é isso? De prótons, que é igual ao número de elétrons. Ah, tá. Obrigado. Tá? Quando o Miguel deu lá o primeiro módulo, ele não falou bastante disso com vocês ou não? Até falou, Sora, mas eu esqueci já. Ah, tá. Porque isso é extremamente importante, tá? Então, todas as vezes que tiver escrito assim, né, na hora de escrever o número atômico, ele sempre vem embaixo no lado esquerdo, né? Então, isso daqui é a quantidade de elétrons que tem. É tudo igual, tá? Então, é só substituir aqui, só colocar, fica tudo certo. O número atômico existente é o que caracteriza e diferencia cada elemento químico. Como você imagina que estejam distribuídos ou organizados os elétrons na eletrosfera de cada elemento? É resposta individual. Vocês vão colocar os achômetros da vida, vai colocar o que vocês acham, tá? No exercício de número 3, vocês vão escolher um dos elementos químicos do exercício de número 1
e vai desenhar para mim, naquele espaço, como que estariam, né, esses elétrons distribuídos num esquema, num desenho, tá? Vocês vão fazer, vão habilitar a câmera e vão mostrar para mim, eu quero ver os desenhos de vocês. A partir desses desenhos que nós vamos falar da distribuição eletrônica, tá bom? Não olha lá na frente da apostila, só o que vocês têm aí na mente de vocês até o momento. Não precisa estar certo, tá? É a experiência de vocês. Provavelmente todo mundo vai fazer errado. Mas o importante é a gente partir desse princípio aí, tá bom? 2 minutos para vocês desenharem para mim um modelo atômico aí com uma distribuição. Escolhe um deles, tá? Quem que vocês vão escolher? Vocês vão escolher um desses aqui, ó, para desenhar para mim, ó. Alumínio, argônio, sódio, cálcio, bário, criptônio, neônio. Um desses. Escolhe um e desenha aqui embaixo. Vai lá. Professora, mas todos não seguem como padrão o de cima da apostila Então, ali, o não superior? sei, por enquanto. Não sei. Por Eu vou enquanto desenhar você. que nem o de cima, Sora, porque não sou Por enquanto criativa você pra pode nada. fazer o que você acha, tá? Ah, então tá A bom. gente já vai conversar sobre isso. Vai lá. Bem bonita, hein? Vou pegar uma água e já vem. Os passarinhos. E aí, quem vai mostrar? Calma, Sora, tô desenhando, espera. Não precisa fazer muito bonito, não. Não, Sora, que eu comecei agora mesmo, calma. Então, vamos mostrando os outros. Cadê os outros? Ativa a câmera. Aí, não precisa aparecer se vocês não quiserem. Só aparece o desenho. E aí, vocês falam alguma coisa para a imagem ficar ampliada. Só para eu ver o desenho.
Cadê? Fala alguma coisa, Lari. Oi, Sora, bom dia. Sei lá, eu fiz isso porque eu acho que eu lembro do Miguel falando que, tipo, tinha um número que tinha que ficar aqui, tipo, se fosse mais que 3 ou mais que 2, aí tinha que passar para outra linha, mas eu não lembro disso direito, então eu fiz mais ou menos assim. Você fez do alumínio? O alumínio é 13? É. Se você contar as bolinhas todas, quantas bolinhas tem aí? 13. 13? Tá certo. Quantas bolinhas tem na primeira linha que você fez? Na primeira camada? Tem 3, mas eu não lembro direito, Sora. Tá. Beleza. Pode deixar assim. Bateu na trave, hein, Larissa? Muito É bem. sério? Tem uns erros, mas bateu na trave. Quem mais? Não precisa estar igual o da Larissa. Sora, olha, eu descobri que não era pra fazer na apostila, que era pra fazer na apostila, mas eu fiz no papel, Sora. Depois eu colo na apostila. Entendeu? Por isso que serve cola e tesoura. Eu fiz assim, bonitinho. Ó, quantas bolinhas verdes tem aí? Ah, eu copiei a Larissa, fiz 13. Ah, você fez o mesmo número atômico dela? Uhum. Entendi. E conta pra mim, quantas voltas você deu aí? Vixe, aí foi muito pouco. Conta pra mim. 2, foi umas 4, só. Umas 4 ou 5. Quatro, né? Uma, duas. Acho que foram 4. Acho que foi 4. Tá. Legal, muito bom. A gente vai conversar já. Quem mais? Vai, Mi. Fala alguma coisa. Prótons, assim, também 11 prótons em cada eletrosfera que fala? Uhum. Isso. Tem 11 bolinhas por fora aí? Isso. Você fez o sódio, então. Isso. Quantas voltas você fez? Acho que umas 6. Legal. Muito bom. Quem mais? Vamos ver se tem mais alguém esperando aqui. Muito bom. A Mirella fez parecido com o da Luara. E a Larissa fez uma distribuição mais aberta. E aí? Quem mais? Cadê os meus queridos e ilustres alunos? Top de linha. Cadê? Vai, Vini. Fala alguma coisa. O Vini fez um neônio. Eu fiz o neônio, eu fiz as 10 bolinhas e fiz 5 voltas, as linhas. Tá bom. Legal. Muito bom. Não vão apagar, hein? Eu vou contar para vocês a verdade, mas não é para apagar. Deixa desse jeito aí, tá? Quem mais? Mais alguém? Fê, Gabriel, Vicenzo, João, Lucas, Arthur. Não? Não. Olha, eu fiz, só não deu muito certo. Mostra aí. Peraí, calma. Ó, Sora. Eu fiz com 10 trocinho ali, esqueci o nome. É pra ser um... Tá, ó, ficou bonito. Pode deixar. Muito bom. Fez 10 também, né? Fez o Uhum. neônio, um gás nobre.
Muito bom. Vocês podiam fazer qualquer um que tinha lá. Ok, legal. Agora, então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Mais alguém quer mostrar? Achei que vocês iam até brigar. Não, eu primeiro. Não, eu primeiro. Não, agora é minha vez. Espera. Nem brigaram. Nem ficaram brigando quem quer mostrar. Poxa vida. Então, vamos lá. Os elétrons dos átomos são distribuídos ao redor do núcleo em camadas. As camadas da eletrosfera podem ser comparadas às órbitas dos planetas ao redor do Sol. Então, bem parecido com aquele que a Larissa fez. Mas por que é importante sabermos a forma com que os átomos se organizam? Por que aprender a estrutura organizacional de cada elemento? De modo geral, os átomos não se apresentam de forma isolada, ou seja, os átomos dos elementos químicos se unem formando moléculas. Os átomos desses elementos se unem através de ligações químicas. Então, aqui eu tenho ó, O, H e H. Isso daqui é a molécula da água, H2O. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Vocês vão pegar para mim, por enquanto, nós vamos usar a tabela periódica. Depois vocês não vão precisar muito dela. Então, peguem a tabela periódica que vocês têm aí. Vocês vão olhar aí para mim o hidrogênio. O hidrogênio, ele é símbolo H. Ele é o número atômico de número 1. E do lado esquerdo, pessoal, o que está escrito? Está escrito do lado esquerdo? Desse lado aqui na tabela periódica. Não pegaram a tabela periódica, né? Eu vou dar um tidor na cabeça de vocês. Vai buscar essa tabela, menino. Boca aberta. Cadê a tabela? Ô, Sora, não tem nada? Só tem, tipo, o número 1, não é? Tem o número 1, mas tem, não tem? É. Tem o número, ó, tem o número 1 em laranja aqui. Isso. E do lado de cá tem mais número aqui, não tem? Tem. Que número que tá aqui? 1 só? 1. Muito bem. O oxigênio, nós vamos falando da molécula da água, certo? O oxigênio, ele é número 8. Vai lá no oxigênio e fala para mim. O número atômico dele é 8. Portanto, ele tem 8 átomos, né? 8 elétrons. Qual que é o número que está do lado esquerdo aqui? 2 e 6. 2 e 6. 2 e 6. Sabe o que existe? Sabe o que significa isso? Que o oxigênio tem 2 camadas. E aqui está o número de elétrons em cada camada. Então, o oxigênio é assim, ó. Primeira camada tem 2 elétrons. 1, 2. Segunda camada tem quantos elétrons? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se eu fosse desenhar aqui dentro, eu teria que desenhar o quê? Eu teria que desenhar os prótons e os nêutrons, ok? Quem caiu? Alguém caiu da sala. Então, se vocês analisarem aqui, ó, aqui dentro, ó, nós temos rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E colocou aqui 16. Então, aqui, na hora que ele colocou aqui dentro, ele colocou 6 mais 2 dá 8. 8 com 8, 16. Então, ele colocou 8 prótons, 8 nêutrons. E se vocês observarem aqui afora, tem mais 8 elétrons. Por quê? O número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de nêutrons.
É a regrinha que vocês viram lá com o Miguel, tá? Número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de nêutrons. Para fins de fazer atividades, não precisa ficar colocando aqui dentro os 16, tá? 8 prótons e 8 nêutrons. O que interessa para a gente, de fato, é as camadas da eletrosfera. São os elétrons. É eles que vão se associar a elétrons de outro elemento químico para formar uma molécula. Então, vocês não precisam ficar desenhando aqui dentro as bolinhas de prótons e nêutrons, tá bom? Mas quem quiser fazer, vai ter que fazer as 16. Se é 8, vai ter que fazer 16. 8 prótons e 8 nêutrons, tudo bem? Então, nós temos aqui o oxigênio, é essa aqui. O hidrogênio, ele tem uma camada e uma camada com um elétron. Então, eu desenho ele assim. Ele tem uma camada. E aqui dentro ele vai ter um elétron, um próton e um nêutron. Certo? Então, é sempre assim. Vou desenhar um de cada cor aqui. Um próton e um nêutron e um elétron na eletrosfera. Tudo bem? Então, quando você olhar na tabela periódica, vocês vão perceber que os numerinhos que estão à esquerda são a quantidade de camadas que o elétron tem. Então, por exemplo, a Larissa desenhou... Qual foi que você desenhou, Larissa? Acho que foi o alumínio, Sora. Você desenhou o alumínio? Cadê? O alumínio é número 13. O alumínio são 13. Olhando no alumínio, ele tem 3 camadas, ó. A primeira camada é 2 elétrons. A segunda é 8. E a terceira ficou com 3. Na primeira camada que a Larissa colocou, ela fez lá com 3 elétrons. Não pode? Sabe por que não pode? Porque o máximo de elementos naquela camada só podem ser 2. Então, se vocês olharem aqui na tabela, ó, quero que vocês precisam da tabela. Se vocês olharem qualquer elemento químico, qualquer um, a primeira camada de todo mundo vão ter 2 elétrons, ó. Olha, para vocês verem, de todo mundo. Se você olhar no lado esquerdo aqui, esses numerinhos pequenininhos, todos eles vão ter 2 elétrons na primeira camada. Olha a segunda camada. A segunda camada, quem tem 2 camadas pode ter menos, mas quem tem 3 camadas, olha quem tem 3 para cima. Sódio, magnésio, potássio, cálcio, rubídio, estrôncio, vai olhando todos, que tem 3 camadas para frente. A segunda camada tem quantos elétrons? Quantos elétrons tem nessa segunda camada? 8. 8. Então, o que aconteceu? Os caras, quando começou a estudar isso aqui, eles perceberam que existe um número máximo de elétrons em cada camada. E eles criaram isso daqui, ó. Tá? Então, nós temos um máximo de 7 camadas em um átomo. 7 é o máximo. Então, se você olhar na tabela periódica, você vai ver que tem uns números aqui, ó, que tem um monte de camada, que tem 7 camadas. Quem tem 7 camadas? Quem está na família 7. Quem está no período 7, que é os últimos, lá embaixo, tá? Então, se você contar, ó, vamos fazer do 87. O 87 é o frâncio, lá embaixo, lado esquerdo. Ele tem, ó, 2, 8, 18, 32, 18, 8 e 1, certo? Esses elementos, cada um desses tem uma camada diferente, tá vendo? São 7 camadas que ele tem. O hidrogênio só tem a camada K, ele só tem uma camada. Então, o que o homem fez? Ele montou o átomo, onde aqui tem o núcleo, e em volta existe cada uma das camadas como se fossem os planetas em volta do Sol.
Ele pôs um nome para cada camada, ele pôs K, L, M, N, O, P e Q, e ele colocou o máximo de elétrons que pode ter nessa última camada, ok? Vai ter, por exemplo, elemento químico, o máximo de elementos químicos na camada M, de elétrons na camada N, é 32. O máximo na O é 32. Mas pode aparecer elementos químicos com uma quantidade menor nessa camada aqui. E aí, por isso que eles criaram a tabela periódica. Então, na tabela periódica, nós temos aqui as camadas e quantos elétrons tem na última camada. Quantos elétrons tem em cada camada, tá? Então, se fosse para vocês desenharem de novo o que vocês fizeram, igual a Luara fez o desenho dela igual o modelo atômico. Se eu fosse fazer igual ao modelo atômico o oxigênio aqui, ia ficar assim, ó. 2 elétrons na primeira camada. E na segunda camada, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 não, é 6. 6. Então, se a Luara quisesse desenhar, e aqui dentro nós iríamos colocar o núcleo atômico, tá? Então, se quiser desenhar assim, em vez de assim, pode? Até pode. Mas você não pode fazer a eletrosfera mais do que ele tem. Se ele tem 2 camadas, você tem que fazer 2 voltas. Se ele tem 3 camadas, você tem que fazer 3 voltas. E a maior parte de vocês fizeram quantas camadas? Fizeram 5, né? Senhora, eu fiz 4, eu quase acertei. Só tem que dividir por 2. Isso. Então, assim, cada um colocou para ficar mais, esteticamente falando, um pouquinho mais bonito, tá? Mas não é usual. Não é usual fazer assim na hora de estudar as camadas da eletrosfera, tá? Quando a gente vai fazer os modelos atômicos para estudar a quantidade de elétrons nas camadas, nós vamos usar assim, tá? Como se fossem as órbitas da Terra. E no Até meio... porque é muito mais fácil de entender, né, Sora? Exatamente. Do outro jeito. E aí, no meio, em vez de a gente colocar 16 bolinhas aqui, a gente vai fazer só uma bola vermelha, simbolizando o núcleo do átomo, tá? Uma bola maior e vermelha, pode ser preta mesmo, mas uma bola maior simbolizando o núcleo do átomo, tudo bem? E aí, dentro desse núcleo, vocês precisam imaginar que lá tem o mesmo número de prótons, é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de nêutrons. Dentro do núcleo vai estar, se eu estou falando do oxigênio, nós vamos ter 16 bolinhas aqui dentro. 8 prótons e 8 nêutrons, tudo bem? E nas camadas da eletrosfera estão distribuídos os números que a gente tem aí bonitinho, certo? Vamos supor que eu não tenho a tabela periódica e eu preciso fazer a distribuição eletrônica. Como que vocês vão fazer? Vocês vão usar a tabela que vocês têm aí, ok? Então, vamos lá. Fala um para mim aí, qualquer um. Mas fala um maior, que tenha mais que 3 camadas. Plutônio. Que número atômico ele tem? Eita, peraí que eu preciso pesquisar, eu falei de cabeça. Deixa eu achar aqui a tabela. Quem que você falou? Polônio? Calma aí que eu tô caçando aqui, senhora. É, plutônio. Um segundo, vou achar aqui o número atômico. 94. 94. Peraí. 16. Tá lá embaixo. Plutônio, 94. Lá embaixo. Se a gente olhar ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, certo? Se a gente fosse distribuir, ia ficar como? Vocês têm que usar as letras do alfabeto que tem
na tabelinha aí, tá? Então, ia ficar K igual a 2, certo? L é igual a 8, M igual a 18, N, 32. Ó, poderia ter 32, mas no caso do plutônio, fazendo algumas experiências com ele, ele não tem 32, ele tem 24. Depois, a próxima camada é a P, com 8, e a última camada, que é a Q, ele tem 2. Tudo bem? Então, nesse caso, nós fizemos a distribuição eletrônica ali pela tabela periódica, tá? Eu vou pegar um elemento químico que vocês vão usar muito. Os que mais vocês vão usar é sódio, magnésio, cálcio, potássio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, fósforo. Esses elementos vocês vão usar bastante, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar o cloro. Quem tá pedindo para entrar? Alguém caiu da sala. Vamos pegar o cloro. O cloro é número 17, ok? Então, Cl17. Se ele tem esse número 17 aqui, significa que ele tem 17 elétrons, ok? Vamos supor que eu não tenho aqueles números do lado esquerdo. E eu tenho que fazer a distribuição eletrônica dele. Eu tenho que fazer a distribuição. Então, eu vou começar a fazer assim, ó. Vou colocar o núcleo dele, núcleo do átomo. Aí, eu vou começar a fazer as camadas. Na primeira camada, de acordo com a tabela que eu tenho aí, só pode ter, no máximo, 2 elétrons. Mas não é 2 que ele tem 17. Continuando. Que é a camada K. Na segunda camada, que é a camada L, quantos no máximo pode ter? 6, né? Olha lá na tabelinha. Qual é o máximo da camada L? 3. Peraí. Quem tá falando? Tá ouvindo? Eu tô literalmente falando números aleatórios aqui até encontrar a tabela. Peraí, eu tô... Não, olha a tabela. Ok. Deixa eu compartilhar. Olha aqui, ó. Essa tabelinha aqui. Todo mundo olhando aqui na tela. Ah, no caso é 8, então, justo. Tá vendo? Aqui, ó. K, L, M. O cara descobriu isso aqui, ó. Isso é o número máximo de elétrons. Na primeira camada, só pode ter 2. Na segunda camada, quantos é o máximo? 8. 8, tá? Tá aqui, ó, número máximo de elétrons nas camadas, ok? Então, na camada L tem 8. Então, na segunda camada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, eu tenho 8, mais 2 são 10. Ainda está faltando para 17. Próxima camada, então. Na próxima camada, eu posso ter no máximo quanto? 18. 18. Quanto está faltando aqui para dar 17? Então, aqui foram 1, 2, 3, 4, faltam 7. Tá faltando 7. Aqui eu tenho 8 com mais 2 dá 10, tá faltando 7. O que eu vou fazer? Se na camada M pode ter 18 e eu só tenho 7, então eu posso pôr o 7 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não posso pôr mais que 18. Certo? Mas 7 eu posso. O máximo que ele tem ali eu posso. Se eu contar o número de elétrons aqui, eu vou ter 17. Então, tá certinho. Então, a distribuição eletrônica vai ser feita dessa forma, em desenho. E se não tiver desenho para fazer, se for para fazer só a leitura disso, vai ficar assim, ó. K2, L8, M
Quanto? 7. 7. É assim que fica a distribuição em camadas, tá? O M igual a 7 é a última camada do meu elemento, ok? Quando eu tenho a última camada do elemento, eu chamo essa camada de camada de valência. O que é uma camada de valência? É a última camada. É essa camada que vai se associar à última camada de outro elemento químico para a constituição de uma molécula. Então, vamos voltar lá na água. Oxigênio. K2, L6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui está o núcleo. Esse é o oxigênio, ok? Então, o oxigênio tem 8 elétrons. 2 na primeira camada, que é o que ele tem, mais 6. 6 mais 2, 8. Oxigênio. E o hidrogênio? Ele só tem 1. Ele faz isso aqui, ó. Esse hidrogênio, ele vem, gruda aqui. Esse elétron vai se associar ao elétron do hidrogênio. Vai vir mais um hidrogênio aqui. Vai se associar. E vão formar a molécula da água. Hidrogênio 1, hidrogênio 1. Quantos elétrons tem na última camada do hidrogênio? Dessa molécula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem aqui o número 8. O número 8 é sempre o número que vai ter no final de um composto químico. Quando você tem uma molécula, os elétrons eles vão se unindo entre os átomos e eles só vão se unir quando a última camada, que a gente chama camada de valência, ela só pode ter no máximo 8 elétrons, que é a regra do octeto que a gente vai ver semana que vem. E aí a gente diz que esses elementos eles estão estáveis. Ele fica estável e aí ele forma uma molécula. Os gases nobres, se vocês olharem, a última camada dos gases nobres, olhem lá nos gases nobres, a última fileira, se vocês olharem, todos eles, fora o hélio, do neônio para baixo, todos eles, na última camada de cada um deles, tem 8 elétrons. Por isso que eles não se associam a ninguém, porque eles já são elementos químicos estáveis, ok? Então, a última camada é a camada de valência, é a camada que vai se associar a outro elemento químico para formar uma molécula. Que molécula é essa? Molécula da água, H2O. Que legal. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não, sorry. Tranquilo? Semana que vem nós vamos ver uma outra regra, que é um pouquinho mais chatinha, mas nada que vocês não consigam aprender, tá bom? Tem algumas outras coisas escritas aí na apostila, gostaria que vocês lessem, não vai dar tempo. E depois vocês vão fazer a distribuição desses elementos químicos aqui, utilizando essa tabela. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. K2L8M, no caso do sódio, Na11. Então, K2L8 já deu 10. M vai ter quantos elétrons? No caso do sódio, é o primeiro lá, né? O A. É. Então é 1. 1. Muito bem. Então, vai ficar K2L8 já deu 10. M, para dar 11, vai faltar 1. Então, a distribuição eletrônica que vocês vão fazer aí é usando essa tabela. Não usem a tabela periódica por enquanto, tá bom? Fechou? Vocês vão fazer a distribuição em todos esses aí.
E na próxima aula, que é quinta-feira, a gente vai ver o item 12.3. Certo? Fechou? Aqui Tranquilo, senhora. Depois vocês dão uma lidinha lá. Façam os exercícios do Moodle, presta atenção. Camada de falência, então, é a última camada, tá? É a camada de associação. Usem a tabela periódica para fazer os exercícios, tá? Do Moodle. Vai precisar. Fica muito mais fácil de fazer. Oi. Tecnicamente, se a pessoa dá um exercício, um problema só a camada de valência, você consegue descobrir o número atômico do átomo, né? Porque, então, ele te dá Você tem que ir voltando, né? Dá para descobrir, sim. A não ser os elementos químicos maiores, os que têm mais camadas, você vai perceber que muda um pouquinho. A partir da camada MN, às vezes não fica o 32. Geralmente ficam com 18. Então, eles não. Mas os elementos que vão formar moléculas, que são os superiores, os menores, sódio, cloro, esses vão dar certo. Você pode voltar que você vai encontrar. Então, por exemplo, se eu não te dou a distribuição eletrônica, mas eu te dou o número atômico, se você sabe quantos elétrons tem em cada camada, você consegue fazer a distribuição, sem problema, né? O que mais vai importar em tudo isso, na distribuição eletrônica, é a camada de valência. É ela que vocês vão usar para o próximo bimestre e para o ano que vem. É ela que vocês vão sempre usar. Quantos elétrons tem na última camada? Ah, tem 8. Ah, então já é um elemento estável. Não vai se ligar a molécula nenhuma. A outro elemento, não vai. Ah, tem 2. Opa, 2. Então ele tem que se ligar a mais outras moléculas para dar o 8. A última camada tem que dar estabilidade 8, senão não forma molécula. Certo? Sempre assim. Tudo bem? Legal, senhora. Então, semana que vem a gente continua. Faz esses exercícios aí, distribui as camadas e depois faz os exercícios no Moodle também, tá bom? Fiquem com Deus, um bom dia para vocês, uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, Valeu? senhora. Obrigado pela aula. Beijo. Obrigada, Sora. Tchau. Sora. Nada, filha. Beijo. Beijo.